Graças a Deus, eu quero saudar a todos os amados irmãos, irmãs e ouvintes do Grupo A Voz da Palavra de Deus através do WhatsApp, também vocês que participam através do Facebook, do grupo Tudo em Nome de Jesus Cristo, Bíblia e Oração, Batismo Verdadeiro em Nome de Jesus, o único Deus, Obra Missionária África, Moçambique. Também a minha saudação, meu amor, o meu carinho a todos aqueles que são meus seguidores no Instagram, no TikTok, aqueles que se inscreveram na minha página, no Facebook, no meu canal, no YouTube, Pastor Flávio Oliveira, da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. Deus abençoe a todos, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Mais uma noite aqui na casa de Deus, orando, clamando, buscando a presença de Deus. E eu quero convidar a todos vocês agora para um momento divino, um momento mais importante, momento extraordinário, que é o momento de meditação da palavra de Deus, de aprendizado espiritual para as nossas vidas. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 6, versículo 1 em diante. Livro de Números, capítulo 6, versículo 1 em diante. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando um homem ou uma mulher se tiver separado, fazendo voto de Nazireu, para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que for da vinha, das uvas, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado sobre a sua cabeça, não cortará o seu cabelo, não passará a navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor Jeová, para o Senhor Deus, não se chegará algum cadáver, não se chegará o corpo de um morto, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles não se contaminará quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Eu li em Números, capítulo 6, versículo 1 ao verso 7. Quero ler também no livro de Juízes, capítulo 14, versículo 3. Livro de Juízes, também lá no Antigo Testamento. Estou lendo vários textos para chegarmos ao entendimento do caminho, da linha que o Espírito Santo quer nos levar nesta noite, nos trazendo uma grande verdade espiritual, um grande ensinamento de Deus para a minha e para a tua vida. Livro de Juízes 14, verso 3. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Sansão, não há porventura, meu filho, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o povo de Israel, povo de Deus, para que tu vás desobedecer a Deus, tomar mulher dos filisteus, daquele povo feito praticante do espiritismo, adoradores de ídolos, adoradores de demônios, daqueles incircuncisos. E disse Sansão ao seu pai: tomai-me esta,
porque ela agrada aos meus olhos. Ela é linda, ela é bela, ela é formosa, ela agrada aos meus olhos. Mas muitas vezes aquilo que agrada aos nossos olhos desagrada a vontade do nosso Deus, desagrada a vontade do Pai Celestial. Veja que Sansão, lá em Mateus também 6, verso 22, 23, diz que os olhos são a lâmpada do nosso corpo. Veja que o problema de Sansão, o pecado de Sansão, eram os seus olhos, olhar o que não deveria olhar, desejar o que não deveria desejar. A vaidade de Sansão estava nos seus olhos, estava em desobedecer o voto de nazireado que ele havia feito com Deus, e ali ele brincou com Deus, ele desobedeceu à vontade de Deus, e essa foi a causa da ruína, esta foi a causa da desgraça desse grande homem de Deus. Também no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 21, Juízes, capítulo 16, versículo 21. Então os filisteus pegaram nele, pegaram em Sansão, lhe arrancaram os olhos, fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-nos com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere, e o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Veja que Sansão não valorizou o dom que Deus havia lhe dado, brincou com Deus, né? A vaidade dele eram seus olhos. A primeira coisa que os filisteus, inimigos do povo de Deus, fizeram quando prenderam, quando escravizaram Sansão, eles arrancaram os olhos de Sansão, ficou cego dos seus olhos físicos. Mas antes de ficar cego dos seus olhos físicos, Sansão havia sido acometido de cegueira espiritual, pois é a cegueira espiritual que leva o homem e a mulher a desobedecer a doutrina de Deus, desobedecer a palavra de Deus. Sansão encheu-se de soberba, de orgulho, se achava tão importante. E a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, que a soberba vem antes da ruína, e a altivez de espírito vem antes da queda. E essa soberba, essa arrogância é de profanar o nazireado, de profanar o dom que Deus havia lhe dado. Levou Sansão à desgraça, levou Sansão à ruína. Então vamos agora, em nome de Jesus Cristo, orar a Deus, pedindo revelação, pedindo a sabedoria de Deus, para depois da nossa oração que nós vamos fazer, continuarmos meditando nesta palavra maravilhosa. Oramos a Deus nessa hora. Pai eterno, como bom soldado do exército do Senhor Jesus Cristo, me coloco à disposição do serviço do Evangelho, para que o Senhor me use nessa hora, Pai. Não seja eu pregando, falando, mas o Espírito Santo falando, pregando, ensinando através de mim. O Divino Mestre, Senhor Jesus Cristo, me passando a sua palavra, e que ela venha chegar ao coração desse irmão, desta irmã, Senhor. Me dá poder, me dá autoridade, intrepidez e ousadia para transmitir a tua palavra. Prepara também o coração desse irmão, dessa irmã, desse amigo, dessa amiga, que há de ouvir e escutar a tua palavra, que ao ouvir possa recepcionar a tua palavra, possa também entendê-la, compreendê-la, Pai, os mistérios divinos. Abre o entendimento desta pessoa, e ele e ela, Pai, venham tomar a melhor, a mais importante, a maior decisão da sua vida: receber
conhecer a tua palavra e obedecer e praticar os teus mandamentos para viver uma vida digna e feliz e abençoada, ainda aqui nessa terra, e ao final a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. É a minha oração, Pai, no nome santo bendito do Senhor Jesus Cristo. Diga amém, diga graças a Deus, diga a Deus, fala comigo nessa hora. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero aprender mais de ti, que é manso e humilde de coração. O tema da minha meditação nesta noite é o seguinte: a vaidade que mata, parte 2. A vaidade que mata. A vaidade é pecado, e o pecado, ele causa a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23, a Bíblia diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu quero dizer que esse grande homem de Deus, Sansão, ele nasceu através de um milagre. O nascimento de Sansão foi um milagre. A Bíblia diz no Salmo 113, verso 9, que Deus faz com que a mulher estéril seja alegre, mãe de filhos. E a mãe de Sansão era estéril, ela não podia ter filhos, mas o anjo de Deus foi enviado para falar com ela, que ela teria um filho. Uma mulher estéril, uma mulher que não podia gerar, que ela teria um filho, que ela embalaria um filho nos seus braços, seria alegre mãe de filho, e esse filho teria um voto com Deus, teria um pacto com Deus. Era o voto do nazireado, e que ele seria usado pelo Deus Todo-Poderoso, pelo Deus Jeová, para trazer libertação ao povo de Israel. Sansão nasceu com um plano de Deus, com um projeto de Deus na sua vida, para que o Deus o usasse de uma maneira extraordinária. Ele tinha o pacto na sua cabeça, nos seus cabelos, no voto de nazireado que ele tinha com Deus. Mas a Bíblia diz que Sansão não valorizou a obra de Deus. Ele tinha uma missão, ele tinha um projeto de Deus na sua vida, mas ele não deu valor. A primeira coisa que eu te digo nesta noite: dê valor à obra que Deus fez na tua vida, a obra de libertação, a obra de novo nascimento. Dê valor aos dons espirituais. E você que é pregador, cantor, ministro do Evangelho, recebeu das mãos de Deus o dom de pregar a palavra de Deus. Quem sabe dons de cura divina, dons de operação de milagre, dom da profecia, dom da palavra da sabedoria, da palavra da ciência, enfim, os dons que você recebeu de Deus. Não haja como Sansão agiu, sem dar valor, brincando com as coisas de Deus. Dê valor ao que Deus te deu e seja fiel, seja obediente aos mandamentos de Deus. Não se desvie da presença dele, seja firme, seja constante, ore, jejue, busque o poder de Deus para que você seja revestido e consiga vencer as barreiras, consiga vencer as tentações, consiga vencer o pecado que tão de perto nos rodeia, diz a Bíblia. Então Sansão não valorizou o dom que Deus havia lhe dado, que era o dom da força. Sansão era um homem revestido de uma grande força, mas a força não era dele. Também você que recebeu um dom, eu te digo, o dom não é teu, foi Deus que te deu. Os dons de Deus são irrevogáveis. Deus te deu esse dom para você usar, para você ministrar, para o bem do povo de Deus, para o bem da igreja de Deus. Mas o dom
dom não é teu. E um dia você vai comparecer na presença de Deus e dar conta de tudo aquilo que você fez aqui nessa terra, da maneira com que você trabalhou e com que você agiu com o dom que Deus te deu. Eu vi contar que ali no Rio de Janeiro havia um pastor, um pregador do evangelho, e esse homem era um brincalhão. Ele brincava, ele dizia: eu sou grandemente usado, eu sou um homem cheio do Espírito Santo, eu tenho dons espirituais, eu tenho muito poder. Onde eu prego, a igreja se renova, doentes são curados, milagres acontecem. Aquele homem era soberbo, orgulhoso, era um brincalhão, brincando com as coisas de Deus. Esse prostituía, desagradava a Deus. E um dia ele, andando pela rua, ele encontrou um homem, e aquele homem, com um revólver na sua mão, deu um tiro na cabeça daquele pregador, e ele perdeu a sua vida porque ele brincou com Deus. E a Bíblia diz em Gálatas capítulo 6 verso 7: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E Sansão começou a semear uma semente má, começou a agir de uma forma errada, e a Bíblia diz que a tentação estava nos olhos de Sansão. Ele olhava e desejava o que não deveria desejar. Também ele não valorizou o voto. Quando ele foi lá, ele, com a sua grande força, ele matou um leão, e depois ele saiu dali, depois de ter matado o leão, e foi no seu caminho. Quando ele voltou daquele caminho, ele encontrou aquele leão que ele havia matado, e ali havia mel no leão, e ele desobedeceu o voto do nazireado, e ele teve contato com o cadáver daquele leão morto, e ele comeu do mel que estava ali no leão. Veja que ele não levava a sério a obediência à palavra de Deus. Eu te digo nessa noite: dê valor à palavra de Deus, seja fiel aos mandamentos de Deus, a todos os ensinamentos, a todos os mandamentos que Deus te deu. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 22 verso 18 e 19 que não devemos aumentar além da Bíblia Sagrada, além dos mandamentos que Deus nos deu, e nem tirar, mas devemos obedecer a palavra de Deus na íntegra, a palavra de Deus por completo. Se você for fiel a Deus, viver em santificação, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 verso 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você for fiel em usar o talento, o dom que Deus te deu, um dia você terá a salvação, a vida eterna, e você terá o galardão, a recompensa por tudo de bom que você realizou aqui nessa terra, honrando o teu Deus, honrando o teu Senhor, honrando a palavra de Deus. Também eu quero te dizer que o diabo, ele sabe, ele investiga, ele é como se fosse um espião maligno, um espião do inferno. O diabo, os demônios, eles investigam a minha e a tua vida. Eles querem achar o nosso ponto fraco, eles querem achar o nosso ponto fraco. O ponto fraco de algum irmão é a ira. Tem irmãos nervosos, cheios de ódio, e aí o diabo então vai usar alguém para provocar aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, chamar para briga, criticar, perseguir aquele irmão. Então aquele irmão diz: não, comigo não é assim, comigo é no facão, comigo é no 38, e aquele irmão então parte para a briga, porque o diabo sabia o ponto fraco daquele irmão, daquela irmã, e é ali que ele vai atacar, é ali que ele vai agir. O diabo sabia, os demônios sabiam o
ponto fraco de Sansão. E ali então eles enviavam uma mulher formosa, uma mulher bonita. Primeiro foi uma das filhas do filisteu com a qual Sansão queria casar, e ali não deu certo. Depois Sansão foi a uma prostituta na cidade de Gaza. Depois Dalila, veja que ele rescindia no mesmo pecado, no mesmo erro, na mesma falha. Quem sabe é isso que está acontecendo na tua vida. Você tem pedido perdão para Deus do teu pecado, depois você voltou a cometer o mesmo erro, o mesmo pecado. Você caiu na mesma armadilha do diabo, mas você vai orar nessa noite, você vai dizer: Deus, eu não quero ser assim, eu quero mudar, eu quero melhorar, eu quero ser aperfeiçoado. Mateus 5,48, a palavra de Deus nos diz: de perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Efésios 5, verso 1 nos diz: sede imitadores de Deus como filhos amados, sede santos como o Senhor teu Deus é santo. Então você vai melhorar, você não vai cair mais no mesmo erro. Quem sabe você pecou, você errou, não é por isso que você, meu irmão, minha irmã, vai desistir de servir a Deus, mas você vai reconhecer o seu pecado, você vai pedir perdão para Deus. E a Bíblia diz que Deus deixou sangue no propiciatório. A Bíblia diz na primeira epístola de João, capítulo 1, verso 7, que se nós estamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, e você será purificado, e você vai pedir a Deus: eu não quero mais cair nesse erro, eu não quero mais essa vida. Você vai pedir: Deus, muda a minha vida, muda a minha situação. Eu tenho sido um crente desobediente e rebelde, eu quero ser fiel, eu quero santificar a minha vida. E a maneira de você santificar a sua vida é você orando, é você jejuando, é você buscando a presença de Deus, lendo a Bíblia, alimentando a sua alma com a palavra de Deus. E a Bíblia nos ensina que então você vai mortificar a sua carne. Então você terá poder para dizer não para o diabo, dizer não para a tentação, dizer não para o mundanismo, dizer não para a vaidade, dizer não para a prostituição, dizer não para as coisas erradas, e dizer sim, Espírito Santo, sim, Senhor Jesus Cristo, dizer sim para a Bíblia Sagrada, dizer sim para a palavra de Deus, e você será vitorioso, você será vencedor. Então, examine-se a si mesmo, veja qual é o seu ponto fraco e diga: é aqui que eu preciso mudar, é aqui que eu preciso melhorar, é aqui que eu vou vencer. Não dê lugar ao pecado na sua vida. A Bíblia diz em Efésios 4, verso 27, não deis lugar ao diabo, não deis lugar ao diabo. É isso que Sansão fazia. Quem sabe uma mulher chamava ele, acenava ele, e ele dava lugar para o diabo. Depois outra mulher mais adiante, ele dava lugar para o diabo. A Bíblia diz que o diabo é abusado. O diabo, se você der a sua mão, ele pega o braço, pega o corpo inteiro. Ele é abusado. A Bíblia compara o diabo com um ladrão. Então João 10:10, o ladrão não vem senão para roubar, para matar e destruir. O ladrão, ele não pede licença para entrar numa casa, ele arromba. E assim é o diabo, ele quer arrombar, desgraçar, oprimir, perturbar, derrotar, fracassar a tua vida. Mas o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo, veio te dar vida, e vida com abundância. Então diga não para Satanás e diga sim para o Espírito Santo. Um certo escritor evangélico, ele disse: quando o diabo bater a porta, não atenda, não atenda. Mande Jesus Cristo atender, porque Jesus Cristo habita em mim e em ti. Então não atenda. Quando a tentação vier bater na tua porta, os demônios, os espíritos imundos, não atenda. Mande Jesus, que Jesus vai lá, vai pisar na cabeça do diabo, vai expulsar o diabo, e você vai continuar firme, constante na presença de Deus, fiel até o fim da jornada, até o fim da caminhada, e lá no final você terá a salvação, a vida eterna,
eterno, o galardão, a coroa da vida, a coroa da justiça, a recompensa que Deus tem para a tua fidelidade. Veja então que muitas vezes a Bíblia nos ensina que nós temos que fugir do pecado. Muitas vezes nós temos que fugir. A Bíblia nos diz que muitas vezes nós temos que enfrentar o diabo. Tiago capítulo 4, verso 7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas a Bíblia também diz que muitas vezes nós temos que fugir. A Bíblia diz fugir. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: Timóteo, foge dos pecados da mocidade. Segundo Timóteo capítulo 2, verso 22, Timóteo, foge dos pecados da mocidade. Eclesiastes 7, verso 26, diz que é para fugir da mulher adúltera, da mulher louca, da mulher que traz alvoroço, que traz tentação, é para fugir. E a Bíblia diz em Gênesis, capítulo 39, verso 12 ao verso 14, que José foi tentado pela mulher de Potifar, pela mulher do seu senhor, e ele fugiu dos braços daquela mulher, e ali ela pegou, puxou a roupa de José, rasgou o vestido de José, mas José não pecou, porque ele fugiu do pecado. Muitas vezes você tem que ter uma retirada estratégica, fugir do pecado, fugir das más companhias. Muitas vezes o que está desgraçando a tua vida é as más companhias. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33: as más conversações corrompem os bons costumes. Também a Bíblia diz no Salmo 1, para nós nos desviar do caminho dos pecadores, não ouvir conselhos de ímpios, não nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Então se desvie das más companhias, das pessoas que tentam te levar para o mau caminho, tentam roubar a tua fé, roubar a tua alegria, o teu entusiasmo de servir a Deus. E ande com aquelas pessoas cheias do Espírito Santo, fiéis a Deus, santificados. Busque a companhia dos verdadeiros cristãos, filhos e filhas de Deus, e você será mais que vencedor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja que todas as nossas atitudes, elas trazem consequências. No caso de Sansão, foram graves consequências. Ele brincou até mesmo com Dalila, aquela mulher que foi enviada para tentar a Sansão, para saber o segredo da sua força, o segredo da comunhão de Sansão com Deus. E ali ele brincou: Dalila, faz isso, faz aquilo, amarra os meus cabelos, me amarra com corda. E foi brincando, e a sua brincadeira trouxe a desgraça, trouxe a ruína. Não poderia, não deveria ser assim, deveria ser diferente. Deus tem algo diferente para a tua vida, uma vida abençoada, uma vida de santificação, uma vida de vitória, uma vida cheia do Espírito Santo. Mas não faça como Sansão. Tudo que ficou escrito na Bíblia Sagrada foi para a nossa edificação e ensinamento espiritual. E ali então, tanto Sansão brincou que acabou revelando o seu segredo para Dalila. Os filisteus vieram, prenderam ele e arrancaram os seus olhos, porque há muito tempo, antes de arrancarem os olhos do seu corpo físico, ele já havia perdido a visão espiritual, a visão de águia, porque ele estava seguindo um caminho errado de desobediência. Que não seja na tua vida a mesma coisa. Veja que Sansão acabou tendo que morrer, depois se arrependeu, orou a Deus ali, pediu que Deus devolvesse a sua força e derrubou aquele grande palácio, aquele grande prédio dos filisteus, e ali morreu ele e multidões de filisteus
mas que não seja assim na tua vida, que você seja fiel, que você resista ao diabo, resista às tentações e siga até o fim na sua caminhada, não largue a sua cruz à beira do caminho. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 16, verso 24, negue-se o homem a si mesmo. Sansão não negava a si mesmo, não negava os desejos da sua carne. Muitas vezes precisamos negar a nós mesmos, negar aos desejos do nosso corpo, desejos errados. E então a Bíblia diz, tome a cada dia a sua cruz, disse Jesus Cristo, e me siga, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas o que perder a sua vida por amor de mim, esse achará. Mateus capítulo 16, verso 24 ao 26, então negue-se a si mesmo, diga, eu não quero isso para a minha vida, não, eu não quero o pecado, eu não quero a vaidade, eu não quero os vícios, eu não quero o mundanismo, eu não quero os desejos errados, eu quero servir ao meu Deus, quero ser fiel a Ele, honrar o meu pacto com Ele, o meu concerto com Ele, através do sangue do Senhor Jesus Cristo, e Deus te dará vitória, em nome de Jesus. Quero fazer a oração com todos vocês, nesta hora, em nome de Jesus Cristo. E você que pecou, você que errou, não se desespere, há sangue no propiciatório, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Peça perdão para Deus nessa hora, reconheça o teu pecado, as tuas falhas, os teus defeitos, as tuas imperfeições, as tuas mazelas humanas, peça perdão para Deus, e o sangue de Jesus Cristo vai te lavar, vai te limpar, vai te purificar, você será um novo homem, uma nova criatura, pelo poder de Deus. Peça para Deus, eu quero melhorar, eu quero ser aperfeiçoado, eu quero orar mais, eu quero força. Muitas vezes, quem sabe você quer orar, jejuar, não tem força, quer ler a Bíblia, não tem força, mas para ver programa sujo de televisão, você tem força, você tem alegria, você tem um sorriso, mas para as coisas de Deus, você vai muitas vezes com a cara feia, vai de má vontade para a casa de Deus, e você vai pedir uma mudança de Deus na sua vida, você vai pedir que a Shekinah, a glória de Deus, a coluna de fogo, desça sobre a tua vida nessa hora, para te revestir, e você vai fazer a vontade de Deus na sua vida, você vai ser fiel, Deus será contigo nessa jornada. Você que recebeu dons espirituais, dê valor aos dons que Deus te deu. Faça com carinho, com amor, com capricho a obra que Deus mandou você fazer, você realizar nessa terra. E Deus será contigo por onde quer que andares, por onde quer que fores. O poder de Deus, a coluna de fogo, a unção divina vai te acompanhar nessa jornada. Em nome de Jesus Cristo, ore comigo nessa hora. Deus vai derramar fogo, Deus vai derramar o Espírito Santo, Deus vai derramar a sua unção, Ele vai encher a tua vida. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Quanto mais cheio do Espírito Santo, quanto mais cheio de Deus, mais vazio do pecado, mais vazio da vaidade, mais vazio das coisas do mundo, e mais você agrada o Pai Celestial, e Ele olha para a tua vida, para a minha vida, e se alegra, e dá um sorriso, e diz, lá está o meu filho, lá está a minha filha, lá está a minha igreja, lá na terra, me servindo com santificação, com fidelidade, lá está o meu povo, que é um povo especial, que é um povo zeloso, que é um povo abençoado, que é um povo de boas obras, que é um povo vitorioso, é um povo que ora, que jejua, que se alimenta da palavra de Deus, que busca o poder de Deus, é um povo mais que vencedor, e Deus vai se alegrar com a minha vida, com a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos a Deus nessa hora.
Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, eu tenho trazido a Tua palavra nesta noite, Pai. Esta palavra poderosa para nos desviar do mau caminho, para que não venhamos a brincar com a obra de Deus, achar que a obra de Deus é motivo de brincadeira, de risadas, de gargalhadas, brincando com a obra espiritual. Pai celestial, Jeremias 48, verso 10, a sua palavra nos diz: maldito o homem que faz a obra de Deus fraudulentamente, relaxadamente, em outra tradução de Bíblia, negligentemente. Que eu possa fazer a obra de Deus com carinho, com capricho, que esse irmão, esta irmã que ora comigo, Pai, se ele pecou, se ela pecou, que o Senhor venha perdoar os seus pecados, purificar com o teu sangue, fazer uma mudança na vida deste povo, Pai, para melhor te servir, para melhor te agradar. Que a partir de hoje essa pessoa receba o poder de Deus, a unção de Deus, seja cheio do Espírito Santo, receba o poder de Deus, receba a unção divina, receba a unção que enche e faz transbordar, renovar e fortalecer a tua vida. Seja cheio do Espírito Santo, que a partir de hoje essa pessoa seja fiel, dê valor à tua obra, seja um verdadeiro cristão, um verdadeiro filho, uma verdadeira filha de Deus, cheia do teu poder, Pai. Oro também pelo doente, pelo enfermo, seja curado agora, receba a cura divina agora, em nome de Jesus Cristo. Oro pelo oprimido, pelo perturbado, que o diabo saia, esses demônios, esses espíritos perturbadores reagindo na vida dele, na vida dela. Eu dou uma ordem em nome de Jesus Cristo: sai, sai desse homem, sai desta mulher, sai desse jovem, sai desse moço, sai dessa moça, sai deste lar, sai dessa família, em nome de Jesus Cristo. Obra de macumbaria, de feitiçaria, seja queimada, seja destruída, em nome de Jesus Cristo. Essa pessoa oprimida, viciada no cigarro, no alcoolismo, nas drogas, receba a libertação, receba uma mudança, receba um novo nascimento, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo, meu Deus, a vida financeira dele e dela. O Senhor é o dono da prata e do ouro, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Abençoa essa empresa, estava indo à falência, essa empresa desse irmão, dessa irmã, a partir de hoje haja uma mudança, seja próspera, seja abençoada. Também aquele que precisa de um trabalho para ganhar o seu pão de cada dia, que o Senhor abra a porta de trabalho, um bom trabalho, ganhando um bom salário, ao qual possa sustentar o seu lar, a sua família, e nunca mais, meu Deus, venha faltar o pão de cada dia neste lar, nesta família. Que haja prosperidade, que nessa família onde havia briga, contenda, discórdia, reina a paz, o amor, a união, a alegria, a felicidade, que só a presença do Elohim, do Deus Criador dos céus e da terra, pode dar a este lar, esta família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que aquele que não dormia bem à noite, que tinha pesadelos com pessoas que já morreram, que tinha visões, via visões, espectros na sua casa, vultos, barulhos da sua casa, que essa pessoa seja liberta e tenha uma boa noite de descanso, um sono de calma, tranquilo, de paz, guardado, protegido pelo teu poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga graças a Deus, diga: eu tomo posse da minha vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. A partir de hoje, seja um cristão abençoado, santificado, cheio do Espírito Santo, e você vai fazer a diferença no seu bairro,
na sua cidade, aonde você mora, você vai fazer a diferença. A Bíblia diz, Malaquias 3,18: então vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, com esta pequena meditação nesta noite. Quero convidar a todos vocês para participarem do grupo que Deus me inspirou, me revelou, e eu fundei no Facebook, grupo Tudo em Nome de Jesus Cristo. Então vá ali no Facebook, na luneta ali, digite o nome, grupo Tudo em Nome de Jesus Cristo, cadastre-se, inscreva-se conosco, participe nesta jornada que nós estamos e receba as bênçãos de Deus juntamente conosco. Convidar também a você inscrever-se no meu canal no YouTube, Pastor Flávio Oliveira, da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil, aqui da pequena Belém de Judá do Brasil, transmitindo para todo mundo. Vai o meu abraço aos meus irmãos aí da África, os pastores africanos, irmãos, as irmãs, Deus abençoe, amo você. Também aí na Índia, os irmãos, as irmãs indianos, não vou citar nomes, porque deixaria algum nome para trás. Também os irmãos da Panamá, Filipinas, os irmãos que mandaram mensagem, os irmãos ali orando, joelhos dobrados, clamando, buscando a presença de Deus. É isso mesmo, tire um tempo para oração e você verá a diferença na sua vida. Os irmãos americanos, mexicanos, os irmãos lá de Portugal que mandaram mensagem, os irmãos do Canadá, os irmãos de Cuba, os irmãos do Peru, do Equador, dos países da América Latina, os irmãos da China, da Ásia, de todas as regiões, os irmãos da Europa. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam multiplicadas as bênçãos do El Shaddai, do Deus Todo-Poderoso, sobre as vossas vidas, no nome que é sobre todos os nomes, o nome do Senhor Jesus Cristo. Vou me despedindo então de todos vocês. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.